Outro ponto que eu queria estar passando com vocês aqui também é a questão dos números, certo? A gente declarou aqui um tipo, né, para essa variável que foi o int, mas eu vou passar aqui a documentação com vocês também, junto aqui com vocês, que existe outros tipos que a gente pode estar trabalhando com números, certo? Então temos o tipo byte, temos o tipo int, temos o tipo long, então tem diversos outros tipos aqui que a gente pode estar declarando no nosso código para a gente estar utilizando os números, beleza? É, e qual que é a diferença entre eles, de qual utilizar ou de qual não utilizar naquele momento? É questão mesmo de pensamento crítico, de memória, sabe? Então, por exemplo, é, o que a gente tem que prestar atenção aqui é nos intervalos. Então, por exemplo, o byte ele vai trabalhar de 0 a 255, beleza? O int já vai trabalhar com um número maior, né, de quantidade de números, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui no nosso código. Então, vou colocar um comentário aqui que o byte ele trabalha com de zero na realidade, ele vai suportar de 0 a 255, beleza? Então, vou colocar aqui, perfeito? É, eu vou trocar aqui esse tipo dessa variável para byte, beleza? Aqui ele está com um valor 255, então está dentro, né, desse intervalo aqui, perfeito. Mas se eu trocar, por exemplo, para 256, ele vai me gerar um erro. Vamos ver o que ele deu um erro aqui. Ele vai dar um aviso também aqui, ó. O valor da constante 256 não pode ser convertido em byte. Por que que ele dá esse aviso? Por conta realmente dos intervalos. Então, ele vai suportar de 0 a 255. 256 ele não vai mais suportar. Beleza? Então, compreender esses conceitos de qual tipo, né, declaração de número que a gente pode estar utilizando no nosso código, ela é muito mais importante porque a gente tem uma análise crítica de não exagerar muito na memória. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando um, um 255 no meu código, é muito mais coerente eu utilizar a declaração do tipo da nossa variável de byte do que int, porque eu não vou precisar, né, de uma memória maior, de um número maior. Eu vou estar gastando muito mais memória do que eu preciso, então é muito mais questão de análise, questão mesmo eh, de analisar a documentação aqui, se a gente for eh, pensar em um pensamento crítico de qual utilizar, qual tipo utilizar naquele momento. Se é o byte, se é o int, se é o long. Então, eu já passei em empresas que o código, muitas das vezes, as declarações das classes, por exemplo, estão com byte, já vi com int, já vi com long. Então, é, é muito mais de questões de performance, questões de memória, que a gente declara esse tipo de variável trabalhando com números, beleza? E é muito mais de pensamento crítico mesmo, de não gastar muita memória do que a gente está fazendo. Certo? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou colocar esse link aqui para vocês aprofundarem um pouco mais. É claro que no vídeo não dá para passar em todos eles, mas é, a documentação ela tá bem intuitiva, você consegue ter uma análise crítica dentre essas características desses tipos de declaração trabalhando com números e basicamente para exemplificar a gente tem que olhar aqui nos intervalos. Então a diferença entre trabalhar com esses tipos aqui de tipos de números, né, que a gente declara dentro da nossa variável, é, é os intervalos, beleza? Então é isso, e vamos passar para outra aula, perfeito?